Você já parou para pensar no que realmente aconteceu com Moisés? A Bíblia nos conta que ele viveu 120 anos, e até o fim, sua visão estava perfeita e sua força intacta. Mas o final da sua história é um dos maiores mistérios de todos os tempos. Moisés, o grande libertador, o homem que falou com Deus face a face, não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Por um momento de desobediência nas águas de Meribá, quando feriu a rocha em vez de falar com ela, uma lição dura sobre a importância da obediência total a Deus. Então, Deus o chamou para subir ao Monte Nebo. Imagine a cena: Moisés, sozinho, subindo a montanha, sabendo que não desceria mais. Lá do alto, Deus lhe mostrou toda a terra que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a terra de Gileade até Dan, Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb, a planície do vale de Jericó. Uma visão panorâmica, um presente de despedida. Ele viu a promessa, mas não pôde pisar nela. E ali, no topo do Monte Nebo, na terra de Moabe, Moisés, o servo do Senhor, morreu. E é aqui que o mistério se aprofunda. O texto em Deuteronômio diz que o próprio Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte do Beit Peor. E o mais intrigante, ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Por que tanto segredo? Por que esconder o corpo de um dos homens mais importantes da história? A resposta nos leva a uma dimensão espiritual que poucos conhecem. O livro de Judas, no Novo Testamento, nos dá uma pista crucial. Ele menciona uma disputa sobrenatural. O arcanjo Miguel, um dos principais anjos de Deus, contendia com o diabo pelo corpo de Moisés. Pense nisso. Satanás queria o corpo de Moisés. Mas por quê? O que ele pretendia fazer com os restos mortais do profeta? A resposta mais provável é a idolatria. Satanás sabia que, se o povo de Israel encontrasse o túmulo de Moisés, eles o transformariam num santuário, construiriam altares, fariam peregrinações e, eventualmente, adorariam os ossos de Moisés em vez de adorar o Deus de Moisés. A tendência à idolatria era uma luta constante para o povo de Israel. Eles haviam acabado de sair do Egito, uma cultura mergulhada na adoração de deuses, faraós e na mumificação. Eles construíram um bezerro de ouro no deserto. O risco era real. Satanás queria usar a reverência do povo por Moisés para desviá-los do caminho. Ele queria criar um novo ídolo, um novo ponto de adoração que não fosse o Deus verdadeiro. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, antecipou essa jogada. A disputa entre Miguel e Satanás não foi uma batalha física de força bruta. Note o que o texto de Judas diz. Miguel não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Miguel agiu sob a autoridade de Deus. Ele não entrou numa briga direta, mas invocou o nome e o poder do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. E o que aconteceu em seguida? O próprio Deus interveio. Ele tomou para si a tarefa de sepultar seu servo. Não foram anjos, não foram homens. Foi o Criador do universo quem cuidou do sepultamento de Moisés. Ele o escondeu num lugar tão secreto que por milênios ninguém jamais encontrou. Deus protegeu o seu povo da sua própria fraqueza. Ele honrou seu servo Moisés, dando-lhe um funeral divino, e ao mesmo tempo impediu que sua memória fosse corrompida pela idolatria. Essa história nos ensina algo poderoso sobre o coração de Deus. Ele cuida de nós até no final. Ele conhece nossas fraquezas e nos protege delas, mesmo quando não percebemos. O túmulo vazio de Moisés não é um sinal de desonra, mas um ato supremo de proteção e amor. Deus queria que o foco do povo permanecesse nele, o autor da promessa, e não no mensageiro. Moisés foi um instrumento incrível nas mãos de Deus, mas a glória sempre pertence ao Senhor. Pense no paralelo com a história de Jesus. Centenas de anos depois, no Monte da Transfiguração, quem aparece ao lado de Jesus? Elias e Moisés. Moisés, aquele que não pôde entrar na terra prometida terrena, estava ali, glorificado, na presença do próprio Filho de Deus, conversando sobre o que aconteceria em Jerusalém. Seu corpo terreno foi escondido, mas sua alma estava com o Senhor, participando dos planos divinos. A morte de Moisés não foi um fim trágico, mas uma transição planejada por Deus. O segredo do seu túmulo é um lembrete eterno de que nossa adoração deve ser dirigida somente a Deus. Ele é o único digno de toda honra, glória e louvor. A história nos ensina a olhar para além dos grandes líderes e heróis da fé e a fixar nossos olhos no Deus que os levantou e os usou para a sua glória. O mistério do túmulo de Moisés
No final das contas, não é sobre onde ele está, mas sobre por que ele está escondido. E a resposta revela a sabedoria, o cuidado e o ciúme santo de um Deus que não divide sua glória com ninguém. Ele nos ama demais para nos deixar cair na armadilha da idolatria. E essa é uma das lições mais profundas que a vida e a morte de Moisés podem nos ensinar. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como esta. Até a próxima!